retardado, idiota, babaca, escroto, você chama do jeito que você quiser. Mas o que tem que ser colocado muito claro é que essa gentinha imunda de Twitter, que acha que sabe pra caramba, normalmente não sabe de nada, certo? Essas pessoas têm que ser colocadas em seu lugar. E veja, se aparecer Twitter, e se esse mesmo Twitter que fez isso aqui continuar a resposta, vai ter resposta de novo. E vai ter resposta de novo. Porque não vai ter espaço para tuiteiro de merda no ensino médio ou ali acabou de entrar na faculdade de filosofia, falar um monte de merda como se fosse o cara mais inteligente do mundo, quando não é. Entendeu? A gente tem que colocar esses lixos imundos no lugar deles. E na medida em que eles usam a nossa imagem pessoalmente, né, zoa a gente, difama a nossa imagem, no limite, essas pessoas a gente tem que conseguir o CPF delas e processá-las. No limite tinha que ser assim. No limite. Mas aí, paciência, né? Eu também não vou ficar perdendo tempo correndo atrás desses moleques. Mas a gente tem que responder, certo? A gente simplesmente tem que responder essa gente imunda. Certo? Tem que xingar essa gente imunda toda. Ela tem que perceber que não é lícito você fazer piadinha e difamar os outros. Isso não é lícito pela lei brasileira, para começo de conversa, e isso não é moralmente adequado. Mas não é lícito. São atos ilegais que estão sendo cometidos. Mas veja, a gente tem que dar tapinha na bundinha dessa gente. Tapinha na bundinha. De repente eles gostam. Mas o que eu estava dizendo é o seguinte, é que o que o Engels está tentando expressar? Se você lê o texto inteiro, ele não está falando que os metafísicos são Platão e Aristóteles. Muito ao contrário, como eu disse, nesse, não sei se é nesse mesmo texto ou se é no Anti-Düren. Eu acho que é no Anti-Düren, que ele vai falar de Aristóteles. Não é aqui não. Aristóteles. Não é aqui. É no Anti-Düren. No Anti-Düren ele fala, não, mas na verdade o maior dos dialéticos é o Aristóteles. Então ele não está xingando Aristóteles por ter escrito a metafísica. Ele está dizendo que na formação da ciência moderna há uma tendência que bebe, de certa maneira, e por isso que ele usa o vocábulo metafísica, daquele início de especulação grega que tratava de distinguir as coisas entre eternas e imutáveis, aquele ser enquanto ser, aquela ideia perfeita, o círculo que nunca muda, a ideia de justiça de Platão que está pairando em algum lugar eterno e que sempre foi e que sempre será, dessa forma, invariável às questões pessoais e tal. Ele está dizendo que as pessoas pegaram essas noções e aplicaram à ciência. E, portanto, o método científico moderno inicial, ele é embebido por uma maneira de pensar metafísica. Que maneira de pensar metafísica? Que fazer ciência é descobrir as instâncias universais. E isso começa a mudar na altura, sobretudo do século XIX, mas um pouco antes, mesmo em Kant, ele cita Kant para dizer que Kant foi a primeira pessoa que falou assim, não, mas e se o universo não existiu para sempre? E se o universo não existiu para sempre? E se a nebulosa onde estão os planetas, ela se formou, teve uma nebulosa uma hora e teve um processo de formação? E se teve esse processo de formação? Então, é isso que ele está apontando, que há uma tendência, inclusive na filosofia do 18, inclusive na ciência do 18, para tender, ao invés de falar de coisas eternas, partir do ponto de que ciência é encontrar as eternidades, entender os processos de formação. Ele vai dizer que isso, entender os processos de formação das coisas em suas relações próprias internas, é o que ele está chamando de pensamento dialético. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o Engels. E eu estou tentando mostrar para você que esse vocábulo metafísica que ele está usando aqui não significa metafísica de Aristóteles, não significa metafísica de Platão, não significa nem as metafísicas modernas dos filósofos modernos, da Idade Moderna. Ele não está falando da metafísica de Descartes. Ele vai dizer lá no Socialismo Utópico ao Socialismo Científico que o Descartes é um dos pensadores dialéticos. Ele diz isso. Não é um pensador metafísico, é um dos pensadores dialéticos. Então ele não está usando o termo de um jeito corriqueiro que você está acostumado, na sua graduação de merda de filosofia que você está falando na unha esquina. Não é seu tuiteiro de bosta, não é seu tuiteiro de merda. É isso. Não é o conceito de metafísica que se usa na filosofia analítica contemporânea, não é o conceito de metafísica da filosofia medieval. Ele está usando esse termo como uma aproximação de um modo de agir da filosofia antiga clássica, que de certa maneira está tendo ecos no pensamento científico moderno. E aí ele vai dizer que o pensamento científico moderno tem essa tendência de investigar as coisas em suas caixas. Enquanto, quando você está fazendo a investigação num tempo mais contemporâneo a ele, no século XIX, as pessoas em todas as ciências, não foi o Engels que mandou,
As pessoas em todas as ciências, ao invés de estudar a geologia para tentar entender como é que é a estrutura do que está acontecendo agora, né, é a estrutura do que está se formando a partir do tempo. E isso que ele está afirmando que é um pensamento dialético, que pressupõe que as estruturas estão em processo de transformação por relações internas. Aí você me diz, isso que eu acabei de dizer para você é trivial? É trivial perceber que na altura do final do século XVIII e do século XIX, as próprias ciências, a biologia mesma, ela parou de investigar as coisas estanques e começou a dar um foco para o processo, e que isso acontece na biologia, isso acontece na geologia, isso acontece na química. Você não quer descobrir a ordem da natureza, você quer descobrir como é que se formam os componentes. Isso começa a ser o foco a partir do 18 para o 19. Isso é trivial? Não é trivial, entendeu? Isso não é trivial. Isso não é trivial. E esse pensamento é inteligente. Agora, o que, que o pessoal faz? Pega o termo metafísica, desloca do contexto e fala: o Engels não sabe o que é metafísica. Não, você, tuiteiro da Unisquina, imbecil do caralho, é que não entendeu a complexidade desse tipo de pensamento. E tá dizendo que ele é simples, quando ele não é. Então eu me defendi primeiro, mostrando. A primeira defesa é: no texto está exatamente o que eu estou descrevendo. Tá ou não tá? Tá. E segundo, se você quiser dizer, não, tá escrito isso, mas esse pensamento é idiota. Você está defendendo um pensamento idiota porque o Engels é um idiota. Então eu tenho que mostrar para vocês que o pensamento não é trivial. Ele pode até estar errado, mas ele não é trivial. Ele está mostrando que no desenvolvimento do século XVIII para o XIX, você saiu de uma ciência que tentava encontrar prioritariamente estruturas estanques e começou a estruturar processos. Entendeu? Entendeu? Isso não é trivial. Essa reflexão do desenvolvimento do pensamento histórico, da formação do pensamento científico do século XVIII para o XIX, isso não é trivial. Portanto, o Engels não está falando uma bobagem. E ele não está falando nem o que ele acredita. Ele está dizendo isso aconteceu na história. Ele está mostrando, ele cita as pessoas. Ele cita as pessoas. Certo? Ele cita as pessoas. Ele cita Darwin. Ele cita Darwin. Aqui. Vou mostrar para vocês. Isso não é trivial. Cadê? Como é que eu coloco na tela de novo? No entanto, há aqui duas coisas a observar. Fui para outro trecho do texto. Em primeiro lugar, em Vida de Feuerbach, a ciência da natureza estava ainda compreendida naquele intenso processo de fermentação e que só nos últimos 15 anos recebeu o relativo fecho clarificador. Foi fornecido novo material de conhecimento, em medida até aqui inaudita, mas o estabelecimento da conexão e, com ela, da ordem, neste caos de descobertas que se precipitam só muito recentemente se tornou possível. É certo que Feuerbach ainda assistiu às 3 descobertas decisivas, a da célula, a da transformação da energia e da denominada com o marxismo de teoria do desenvolvimento, Entwicklungstheorie, teoria do desenvolvimento. Mas, como teria podido o solitário filósofo, no campo seguir suficientemente a ciência para avaliar plenamente as descobertas que os próprios naturalistas, àquela altura, em parte ainda contestavam. Em parte não sabiam explorar suficientemente. Então ele está fazendo uma defesa do Feuerbach, que ele não avançou suficientemente, mas também na época que o Feuerbach estava escrevendo não tinha como ter avançado suficientemente. Como é que você vai tratar esse tipo de elaboração aqui como elaboração tola? Deixa eu ver se aqui ele cita se nesse aqui ele também cita o Kant. Aqui. Deixa eu ver. Não nesse trecho que ele está falando de imperativo categórico. Não. Não vai ser nesse texto aqui. Aqui, ó. A segunda limitação específica desse materialismo, que ele chama de materialismo metafísico, que é um materialismo que pensa cientificamente, ele quer encontrar a estrutura da matéria, mas só que faz a estrutura da matéria como coisas estanques que não se modificam. Aí ele fala, a segunda limitação específica desse materialismo consistiu na sua incapacidade de apreender o mundo como um processo. Não é exatamente o que eu estava dizendo? Como uma matéria compreendida numa contínua transformação, uma Fortbildung. O que é isso? É o processo, ou seja, o mundo é matéria em movimento e formação histórica. Não é isso que está escrito aqui, gente? Não é o que está escrito aqui? Eu tô doido. Isto correspondia ao estado da ciência da natureza na altura, que era metafísica nesse sentido que a gente já explicou. Isto é antidialética de filosofar, que com aquela conexa. A natureza, sabia-se, estava compreendida no movimento eterno.
Mas esse movimento, segundo a representação da altura, girava eternamente em círculo. Ela ficava mudando de lá para cá e de cá para lá e não se desenvolve. Girava em círculo e, portanto, nunca mexia do sítio, produzia sempre o novo mesmo resultado. Você pode mudar de monarquia para aristocracia, de aristocracia para democracia, só que só tem essas três coisas. O mundo é um conjunto de categorias e ele só fica saltando de uma para outra. O que ele está me dizendo é que as ciências tiveram uma tendência de perceber que o processo está em formação. Então vão emergir coisas novas que hoje não existem ainda. É isso que ele está dizendo. Aí ele diz, quem foi o primeiro cara que falou disso na filosofia? Essa representação era na altura inevitável. A teoria de Kant acerca do surgimento do sistema solar mal vinha de ser estabelecida e ainda passava só de mera curiosidade. Só no futuro que vão levar a sério o que Kant falou num textinho que ninguém nem lê sobre a formação do sistema solar. Entenderam? Aí depois as pessoas vão perceber, não, o sistema solar surge mesmo. O que a gente pensa hoje? A partir de outras investigações que são posteriores a Engels, que estava todo mundo certo mesmo e que tem um processo de expansão do universo, e que o sistema solar surgiu e que a Via Láctea surgiu e que o buraco negro que está lá no centro, muito provavelmente, do nosso sistema, surgiu também. E que isso é um processo de formação. Um processo de formação. Não é isso? Então, confirmamos Engels no século XXI e não negamos ele. Mas o tuiteiro da me diz uma universidade safada aí, particular, o tuiteiro que está no segundo semestre de filosofia e que sabe logics agora, né, porque ele está no segundo semestre de... Não, Engels era um idiota. O tuiteiro do segundo semestre de filosofia, ele que é inteligente. Veja, tuiteiro do caralho, a gente não vai deixar de responder vocês, viu? A gente não vai deixar de responder vocês, seus imundos. Nada do que eu tô falando implica que Engels é um gênio, que nunca errou e né? Meteu a Estácio, não é isso? Meteu a Estácio, tá no segundo semestre e quer pagar sapo aqui para mim. Tuiteiro da desgraça. Então, veja, esse pensamento de Engels que eu tô tentando mostrar para você é que ele tá tentando relatar, né? Você formado na Anhanguera, as universidades vão acabar me processando. Veja. Caramba. Então, veja, esse pensamento de Engels, ele não está dizendo que está certo ou que está errado. Ele está dizendo que, a partir do século XVIII e do desenvolvimento do século XIX, as ciências naturais passaram de ver de maneira simplificada que as coisas são eternas e fazer ciência descobrir as coisas como elas são e acabou-se, e elas começaram a se concentrar nos processos. E que isso indicava descobertas das próprias ciências naturais que precisavam, inicialmente, ter se concentrado mesmo em descobrir as coisas como elas são. Depois você se concentra nos processos. É normal isso, ele não está xingando ninguém, ele não está chamando ninguém de burro. Ele está dizendo que era normal se concentrar primeiro nas descobertas de como as coisas são. Depois as ciências vão começar a se concentrar nos processos. Essa distinção que ele cria entre pensamento da ciência, que tem tendências metafísicas, de buscar as estruturas universais estanques, e o salto disso para uma pesquisa que tem vertente mais processual. Isso aconteceu ou não aconteceu no século XIX? Aconteceu. Então o que o Engels está dizendo não é absurdo. Alguma coisa ou outra pode aparecer aqui como errada. Absurdo não é. Entenderam? Absurdo não é. Absurdo é você, tuiteiro do caralho, 17 anos de idade, não sabe ler grego, não sabe ler latim, como ele sabia, não sabe ler inglês direito. Se pá, ele tá se achando inteligente porque sabe ler inglês, certo? E aí ele tá contestando Engels do alto da sabedoria dele de 3 aulas de lógica lá, daquela universidade bosta dele, não é isso?